5 minutos antes de tudo isso, o professor senta-se, perguntando-se como pode encobrir esse incidente. Parece impossível esconder isso, pois é um incidente em que 3 alunos foram parar no hospital. A escola também quer evitar que a situação se agrave, mas isso requer punir Kim de alguma forma. Os pais causariam um alvoroço se ele não fizesse isso. Especialmente os pais de Young não ignorariam a situação com o filho deles. Eles são pessoas influentes e ricas, donos de diversos edifícios residenciais. Eles também têm apoiado financeiramente a escola e a recente reforma foi feita graças à doação deles. Além disso, o professor também recebe dinheiro deles, não há como escapar da fúria deles se eles descobrirem. Ele pensa desesperadamente no que fazer e chega à conclusão de que a única coisa que ele pode fazer é separar Young completamente do incidente. Kim ainda não se envolveu com Young, então os pais dele podem ser convencidos a não interferir nesse caso específico. Ele se levanta da cadeira e corre até Kim com essa ideia. No entanto, suas esperanças parecem ter sido destruídas quando ele vê Kim espancando Jang. Ele relutantemente se afasta da situação, ignorando os pais de Young. Se seu relacionamento com a professora de inglês for revelado, tudo estará acabado para ele. Dentro da sala de aula, Kim fica furioso por essas pessoas fracas estarem olhando para ele com desdém. Ele lembra que, no passado, esses caras costumavam dizer que ele era intimidado porque era fraco, mas agora Young está tremendo tanto, e isso só acabou de começar. Ele solta Young e se senta. Kim reflete sobre isso, percebendo que, uma vez que se envolveu com Young, esse incidente se tornou quase impossível de encobrir. Ele sabe disso, mas se pudesse escolher seus oponentes nessa vingança, ele não teria socado Park no momento em que voltou. Em vez disso, teria evitado todo o conflito e teria vivido uma vida pacífica. No entanto, depois de passar por uma vida infernal como uma pessoa vegetativa, ele só sonhou com vingança, e esse é o resultado disso. Logo haverá uma grande comoção com tantas pessoas sendo levadas ao hospital. O diretor quer transformar a escola secundária Bright Prospects em uma instituição prestigiada, então ele tentaria punir Kim por esse incidente. Mesmo assim, muitas pessoas testemunharam o que aconteceu, então ele não pode encobri-lo. Se ele não consegue lidar com essa escola desde o início, ele não poderá sonhar com a vingança que tinha em mente. Isso é apenas o começo. Kim é arrastado para uma reunião e o diretor fala sobre o que ele fez sem sinais de remorso. Considerando isso um crime hediondo, a maioria dos professores concorda que algo deve ser feito, inclusive a professora de inglês que está tendo um caso. Ela tenta sugerir a expulsão, mas seu amante a cutuca, pensando que se ele for expulso, tudo estará acabado para eles. Ele olha para Kim, que está sorrindo com conhecimento. O professor tenta proteger Kim, dizendo que ele foi o primeiro a ser intimidado e que queria pegá-los no ato, mas Kim não conseguiu suportar isso e fez o que fez. Kim era uma vítima antes de ser um perpetrador. O professor tenta repreendê-lo, mas o diretor não está ouvindo, gritando o nome completo de Kim, Kim Yang-shu. O diretor pensa que os pais de Young não ficarão parados, então, para aliviar a raiva deles, ele deve punir o aluno responsável. Se ele quer tornar esta escola uma instituição prestigiada, ele deve manter laços com pessoas poderosas. Ele fala, dizendo que convocará um comitê de revisão daqui a uma semana e eles decidirão o destino de Kim nessa reunião, então todos devem parar de espalhar rumores sobre isso. A partir de agora, Kim estará suspenso até a reunião. Kim se levanta e sai da sala. Enquanto se afasta, Shu o segue, dizendo que mesmo com as circunstâncias, ele fez o seu melhor, então espera que Kim segure sua língua um pouco. Kim ri de sua atitude, pensando que não faz muito tempo ele estava olhando para baixo e dando tapas nele. Kim fala, dizendo que ele fez o seu melhor, mas parece que ele já sabia que Park estava intimidando os alunos, não sabia? Ele diz que deve manter algo em mente até o dia em que ele se formar na escola. A única maneira de impedi-lo de revelar o incidente é ele se esforçar ao máximo por causa de Kim, independentemente dos métodos. A menos que ele mostre atitude o suficiente, ele arruinará não apenas a vida de Shu, mas também a da professora de inglês, ele pode garantir pelo menos isso. Shu curva a cabeça em concordância. Kim pensa nele, ele teria gostado de destruí-lo agora, mas ele não é o seu verdadeiro objetivo. Ele não pode simplesmente descartar uma carta útil como ele, pelo menos até estabelecer as bases nesta escola. Shu é apenas um professor, mas um que não se importaria com meios ou métodos para sobreviver.
Uma semana depois será o momento em que ele pensou e planejou nos últimos 10 anos. Uma situação se desenrolará completamente diferente do que eles estão esperando. Ele continua pensando que já faz muitos anos desde que ele foi capaz de andar nesta alameda. Uma vila humilde, número 0, a sua única casa de 50 milhões de won. Se não fosse pelo dinheiro do seguro de seus pais, ele estaria vivendo de aluguel. Ele pensa sobre o momento em que sua avó foi forçada a se mudar por causa das contas do hospital. Ele sentiu que o mundo tinha desmoronado. Agora, ele é grato por ter um lugar para voltar. Ele entra e chama pela avó, mas ela não está lá, pois está trabalhando a essa hora. Ele lembra que tudo isso é para a família deles, então ser sentimental não ajuda. Ele entra no quarto e abre um caderno. O plano será exatamente preciso, ou dentro de 2 anos, eles vão conquistar as áreas circundantes e estabelecer uma base. E limpar as bases daquelas pessoas. Mas, para que isso aconteça, ele deve cumprir 3 condições. Primeiro, mão de obra pessoal. Para derrubar os perpetradores da violência escolar, ele precisa de força suficiente para enfrentá-los sem recuar. Como não há como treinar a esse nível em tão pouco tempo, ele precisa dessa pessoa. Se ele conseguir conquistar aquela pessoa específica, terá uma vantagem significativa no futuro. Condição 2. Seus futuros oponentes estão reunindo uma grande quantidade de mão de obra, então ele deve fazer o mesmo com pessoas que têm o mesmo propósito que ele. No final, as pessoas desempenham um papel importante. Ele é apenas um calouro no ensino médio, o mesmo que ele tenha o plano perfeito, não pode executá-lo sozinho. Ele deve liderar e encontrar as pessoas de que precisa. E, finalmente, a terceira condição é o background. Esse problema pode ser resolvido porque ele tem experiência. Ele precisa do background para colocar o plano em ação, para que nada fique no caminho. E agora, a única maneira de resolver o problema com o comitê de deliberação é ter background, então esta é sua primeira prioridade. Em uma delegacia de polícia, um homem de cabelos brancos está brigando com os policiais, perguntando se eles sabem quem ele é. Um deles, já cansado de suas reclamações, diz que esse velho deve calar a boca. O cara fica ainda mais bravo com essa noção, dizendo que tem 35 anos e é solteiro. Nós descobrimos o nome dele, Ngo Chang-goboin, o filho mais velho da Myeongjin Construction. Ele chuta e agride os policiais, e um deles nota que ele é uma pessoa perigosa e que eles estarão em apuros se cometerem algum erro aqui. Evidentemente, ele agrediu alguém, o que fez com que a pessoa fosse parar no hospital. Chan pensa sobre isso, dizendo que, se as coisas derem errado, seus oponentes definitivamente farão barulho sobre isso. Recentemente, seu pai anunciou o início da corrida pela sucessão, para escolher o mais capaz de assumir a empresa, entre ele e seu irmão. Ele, que tem apenas um diploma de ensino médio, ou seu irmão mais novo, que se formou em uma universidade prestigiosa e também se casou com uma mulher famosa 3 anos atrás, são capazes de monopolizar uma posição forte por causa disso. Ele está condenado se seu pai ficar sabendo desse incidente. O policial fala com ele, dizendo que é culpa dele. Como ele agrediu pessoas inocentes, eles não podem simplesmente deixar isso passar. Chan jura que foram eles que o atacaram primeiro, mas como não havia câmeras de segurança na área, o testemunho da vítima não pode ser contestado de forma alguma. Ele se pergunta o que pode ser feito, mas é quando ele vê um adolescente sentado em uma cadeira próxima, dizendo que está lá para testemunhar a favor de Chan, sendo esse adolescente Kim. Kim mostra aos policiais provas inegáveis da situação e parece que Chan estava certo, e eles realmente o atacaram primeiro. Os policiais perguntam como ele conseguiu esse vídeo, e Kim explica que acabou testemunhando o incidente enquanto passava por lá. Ele achou que haveria problemas por causa da falta de câmeras de segurança na área, então pediu o vídeo do painel preto do carro estacionado próximo e foi direto para lá. Kim desculpa o comportamento de Chan, dizendo que ele apenas se defendeu e que não é culpa dele ser forte o suficiente para derrubar todos aqueles caras com um golpe só. Chan fica entusiasmado com a notícia, notando como Kim é bom com as palavras. Ele também pensa que agora, com tantas evidências, sua posição na corrida não está mais em perigo. O policial, vendo todas as evidências, pede desculpas a Chan, dizendo que deveria tê-lo ouvido desde o início. Chan se levanta da cadeira e se aproxima do policial.
Ele diz que não sabe das circunstâncias em que está, mas vai se lembrar do rosto dele, claramente pretendendo isso como uma ameaça. Lá fora, ele coloca a mão em Kim, feliz por ele ter vindo em socorro na hora certa. Chan lhe entrega uma grande quantia de dinheiro, que Kim coloca imediatamente no bolso, surpreendendo-se com isso. Kim pergunta a ele se esse incidente aconteceu por acidente, mas também diz tudo o que há para saber sobre ele, de onde ele é e sobre a corrida que está acontecendo com o irmão dele pela sucessão. Chan se aproxima dele, se sentindo ameaçado por suas palavras. Mas Kim o acalma, dizendo que tem provas incontestáveis para o que está dizendo. Kim sabe de tudo isso porque ouviu tudo enquanto estava em coma, ele conhece a história do começo ao fim. Kim pede uma hora do tempo de Chan, prometendo que não é algo que o prejudicará e que até poderá salvar sua vida. Dentro de um restaurante, Kim mostra a Chan a outra metade da caixa preta, ele não mostrou aos policiais porque não era necessário, e ele poderia provar sua inocência apenas com aquilo. Mas 30 minutos antes do incidente, 3 homens se reuniram em frente àquela loja de conveniência. À primeira vista, pareciam clientes, mas por 30 minutos, não se moveram nem um centímetro, como se estivessem esperando alguém. No momento em que Chan chegou, eles arrumaram uma briga, como se estivessem pedindo para serem atingidos. Kim coloca sua xícara de café, dizendo que é justo dizer que Chan mesmo deve estar suspeitando sobre essa recente sequência de eventos. Eles estão acontecendo como se alguém a estivesse planejado, logo que a corrida pela sucessão começou, e desde então, apenas coisas ruins têm acontecido com ele. Kim diz a ele que tudo isso foi planejado por seu irmão para prejudicá-lo. Chan pensa por um minuto. Ele também estava suspeitando, mas não acreditava que seu irmão bem comportado faria algo assim. Ele pergunta a Kim por que ele está lhe contando tudo isso. Kim pensa sobre a empresa, Myungjin Construtora, lá até o momento, ela só é reconhecida no campo, mas com base em seu sólido capital e tecnologia, eles teriam sucesso em construir apartamentos. Graças à filosofia do presidente de que você nunca deve brincar com casas onde as pessoas vivem, eles reduziram a margem, aumentaram a taxa de conclusão e depois colocaram o nome da empresa na primeira liga. Mas no processo, ambos os filhos desapareceram. Chan foi o começo do problema e, não muito tempo depois, ocorreu um incidente que abalou os alicerces de Daesan, a ponto de até mesmo Kim, que estava sofrendo com violência escolar na época, saber sobre isso. Chan estava avisando a posição e fez todo tipo de coisa, algumas das quais foram descobertas por seu irmão mais tarde. Chan, enfurecido com sua descoberta, o socou extremamente forte, com um único golpe, seu irmãozinho ficou permanentemente incapacitado. Seu pai, furioso com essa briga, anunciou que ambos os filhos eram incompetentes, então ele não entregaria a empresa a eles. Isso causou um alvoroço. Nesse ponto, investigar as atividades dos 2 filhos tornou-se uma espécie de meme, e graças a isso, Kim conseguiu rastrear sua memória e encontrar a localização da loja de conveniência. Ele pensa que, com toda a sinceridade, seria melhor para a construtora Myungjin no futuro não mudar. O filho mais velho não é tão malvado, mas é incompetente e tem um temperamento ruim. Enquanto o segundo filho é uma pessoa perversa que faz de tudo, independentemente da moralidade, para alcançar seus próprios objetivos. Mas isso não é importante para ele. Para Kim, a utilidade deles no assunto é mais importante. O que é certo ou errado, ou que tipo de efeitos essa mudança pode causar, não é problema dele. Kim diz que ajudará Chan não apenas a se vingar de seu irmão, mas também a assumir o cargo de presidente. Chan tenta zombar dessa ideia, mas Kim o interrompe, dizendo que as pessoas que estão atualmente o ajudando a vencer a corrida estão apenas enchendo seus ouvidos com palavras doces. Enquanto um estudante do ensino médio como ele pode decifrar o plano do irmão mais novo, é óbvio que essas pessoas são apenas informantes para o irmão dele. Kim pede uma chance, a chance de construir seu relacionamento com confiança. Chan sai para clarear a mente com um cigarro, e Kim pensa sobre por que o escolheu. Ele escolheu Chan porque ele é moderadamente corrupto e destruiria seu irmão em busca de poder. Chan pensa nas palavras de Kim e pensa que ele não está errado. Nesse ritmo, sua posição de sucessor seria retirada dele sem poder fazer nada. Mas ele realmente pode confiar nas palavras de um jovem de 17 anos que ele conheceu pela primeira vez na vida? Ele se lembra das palavras de seu pai. Se ele não possui habilidades, ele deve se cercar de pessoas que possuam. Se fizer isso, será capaz de liderar a construtora Myungjin.
Chan entra no local e pergunta a Kim sobre o plano, ou depois de ouvi-lo, ele tomará uma decisão. Em um local não revelado, o irmão mais novo recebe a notícia sobre a fuga de Chan da situação, fervendo de raiva com o pensamento de que seu plano não deu certo. Ele se acalma, pensando que ainda está em vantagem e que, nesse ritmo, se nada de ruim acontecer, a posição de sucessor virá naturalmente para ele. No entanto, ele não consegue terminar de pensar, pois o telefone toca e alguém lhe diz que a senhora invadiu o escritório Onsun. Quem explica o plano, para vencer a corrida, ele deve encarar a realidade. Entre ele e seu irmão, o mais novo é claramente mais adequado para o cargo de presidente, pois estudou negócios em uma prestigiosa universidade no exterior, e ele também se casou com uma família prestigiosa assim que retornou. Dessa forma, uma estrutura oficial de sucessão foi formada. Kim diz que nada foi uma coincidência, o mais novo preparou tudo para roubar a posição de Chan. Exceto pelo fato de que ele é o irmão mais velho, Chan não tem nada sobre o mais novo. Além disso, ele tem muitos incidentes, mas ainda assim eu o apoiaria. Mas mesmo assim, Kim pensa que ele tem a possibilidade de vencer. Kim sorri e diz: "Vi se o seu irmão, que é superior a você em todos os aspectos, cair no fundo, onde você está. Se Chan tivesse as mesmas habilidades que ele, quem seu pai escolheria? A verdadeira competição começa quando você está no mesmo nível que seu oponente. Naquele momento, a força de ser o mais velho será a coisa que não pode ser derrubada." Kim diz a ele que, se ele quer vencer a guerra pela sucessão, ele precisa de 3 coisas. O primeiro é o background dele já perdeu nesse aspecto, pois enquanto seu irmão estava fazendo boas conexões com pessoas poderosas, ele estava se relacionando com pessoas questionáveis do Distrito da Luz Vermelha. O segundo é a reputação, que também foi perdida, já que Chan é conhecido como o idiota de Daesa. E por fim, a habilidade. Ele também não tem esperança nesse aspecto, pois seu irmão já provou seu valor através de conquistas no mundo dos negócios, enquanto ele estava bebendo e festejando. Mas a partir de agora, eles vão reverter essas 3 coisas, começando pelo background. Kim diz que não é como se ele pudesse se casar com uma família prestigiosa ou obter autoridade do nada, então eles precisam pensar fora da caixa. Eles têm que separar seu irmão, Shang-suk, de sua esposa, uma vez que o apoio de sua esposa, que desempenha um papel crucial em seu background, se for embora, ele estará no ponto de partida, assim como eles. Dentro de um escritório, Shang-suk pede desculpas ao seu pai, Go Myung-jin, presidente da empresa. Ele chama Shang-suk de patético, dizendo que já entrou em contato com o pai de sua esposa e disse que ensinará uma lição a seu filho para evitar o divórcio. Além disso, sua esposa disse que ficará longe por um tempo, e ela vai ver como ele pode compensá-la. Shang-suk tenta se desculpar novamente, o que faz seu pai explodir, dizendo que ele já o advertiu que se ele se envolvesse com outras mulheres, a família cairia. Se ele fosse brincar assim, pelo menos deveria ser solteiro, como Chan. Ele passa para o caso de Chan, perguntando por que ele estava em uma delegacia recentemente. Ele acredita que Chan vai alegar que é inocente, como costumava fazer. De volta à discussão entre Kim e Chan, ele pensa que a única coisa que ele precisa fazer é encontrar falhas em seu irmão e apontá-las para o pai. Assim, ele certamente ficará desapontado com o irmão. Mas Kim diz que essa seria uma má ideia. Durante o período em que Kim estava em coma, ele ouviu um documentário sobre Myung-jin, que mencionava que o pai sabia dos planos do irmão mais novo contra o irmão mais velho, mas não o impediu. Kim pensa sobre isso. Myung-jin não priorizava uma conduta impecável ao escolher um sucessor. Portanto, mesmo que a vida privada do sucessor fosse questionável, o importante era que eles fossem alguém que pudesse contribuir para a empresa. Portanto, mesmo que Chan aponte as falhas de seu irmão, o coração do pai não será abalado. Chan precisa mostrar uma atitude encantadora, e ele deve provar que mudou. E é assim que Kim conta a ele o plano. No escritório, Chan pede desculpas profundamente. Isso causa surpresa a seu pai e irmão. Chan diz que será cuidadoso em sua posição antes de agir, também pedindo a seu pai para deixá-lo repreender ainda mais seu irmão pelo que ele fez. O pai sorri, dizendo que ele não causou a briga em primeiro lugar, mas fez o possível para evitar a luta. Ele resolveu o problema por conta própria. E está orgulhoso dele. Fora do escritório, Shang-suk adverte o irmão mais velho, dizendo que ele encontrará a pessoa que o informou sobre o hotel onde ele estava tendo um caso. E quando o fizer, irá despedaçar essa pessoa. Mas Chan não está ouvindo.
pois continua repetindo as palavras de seu pai. Seu pai, que sempre agiu com rigidez e não mostrou muito afeto, finalmente o reconheceu. Ele até o abraçou no ombro. Esse tipo de coisa deve continuar acontecendo a partir de agora. Chan leva Kim para casa, agradecendo-o pelo conselho que chamou a atenção de seu pai. Ele também pergunta o que ele deve fazer para se tornar presidente. Kim o acalma, dizendo que eles só venceram a primeira batalha, e para se tornar presidente, ele deve vencer as outras duas também. Ele tem planos, mas são difíceis de executar agora. Ele diz que, a partir de agora, Chan deve ingressar na empresa como um funcionário júnior e aprender como as coisas funcionam, ou o plano virá quando for o momento certo. Chan hesita no começo, mas sorri e diz que fará qualquer coisa que Kim diga. Ele diz que há mais uma coisa, eles estão trabalhando juntos porque querem coisas um do outro, então, por ajudar Chan, ele concedeu a ele um desejo. Ele diz a ele para pedir qualquer coisa ou não há nada que ele não faria por ele. Kim diz que será direto, ele quer que Chan seja seu. Mas então vemos o que acontece no dia do comitê de revisão, com a mãe de Young, Sunja, dando um tapa em Shu porque ele não quer expulsar Kim. Ele se pergunta o que pode fazer, pois já conversou com Kim, mas ele não cede, nem quer pedir desculpas pelo que fez. Kim diz que ele deve usar a cabeça e encontrar uma solução. Ele deve entender que, se Kim morrer, ele também morre, então deseja boa sorte a ele enquanto sai. Shu está nas últimas, o que ele deve fazer? O comitê começa e o diretor diz que Shu explicará o que aconteceu. Ele se levanta e grita que esse caso está claro. Os valentões desta escola, incluindo Young, começaram a assediar seus colegas de classe primeiro. Este é um caso absurdo em que o atacante está sendo tratado como vítima. Vemos que Chan veio como guardião legal de Kim, e este é provavelmente o favor que ele lhe pediu. Shu está surpreso, pensando que ele tem muito mais dinheiro do que a família de Young. Ele é o único que sabe quem Chan realmente é, então ele deve mudar de lado. O diretor está surpreso com suas palavras, dizendo que ele deve contar exatamente o que aconteceu para evitar mal-entendidos. Shu diz que por muito tempo ele estava recebendo relatórios do grupo de parque assediando seus colegas de classe. No começo, ele tentou repreendê-los para que não fizessem tais coisas, mas com o passar do tempo, o assédio deles piorou. Alguns dias atrás, Park estava intimidando outro aluno, Lee. E Kim, que estava lá, pediu a eles para pararem. Ele tentou impedi-los com pura intenção, mas Park chamou seus amigos e começou a ameaçar Kim, que não teve escolha senão se defender. Ele sabe que Kim foi um pouco longe demais, mas com o que sabem, se eles apenas o punirem, se tornarão canalhas adultos que ignoram o bullying nas escolas. O diretor diz que não é disso que eles estavam falando, e isso é sobre como Kim enviou 4 pessoas para o hospital pela primeira vez na história desta escola. E as informações sobre o bullying não foram confirmadas e não têm nada a ver com o assunto em questão. Seja qual for o motivo de Kim, a violência não pode ser aceita. Seu coração dói por ter que escolher quem fez algo errado, mas a punição é necessária para evitar que um incidente como esse aconteça novamente. Eles devem fazer isso para ajudar os pais de seu aluno, que os confiaram com seu filho, a retornarem para casa com tranquilidade. Ele pergunta a Young o que aconteceu. Ele começa a falar com uma falsa tremedeira na voz e diz que experimentou algo completamente diferente do que Shu disse. Ele estava apenas passando quando viu Kim batendo em Park sem motivo aparente. Isso pode ser confirmado pelos colegas. É um fato que Kim começou a briga. Ele coloca a mão sobre o rosto, dizendo que viu seu amigo sendo espancado, então teve que intervir. Mas sem hesitar, Kim se armou com um objeto, o cadeado. Claro, Kim também deve ter se sentido intimidado com tantas pessoas correndo em sua direção, mas ele não teve tempo de pensar em seus sentimentos, pois estava preocupado com Park. Então, ele não entende por que Shu o culpa. Kim também voltou para bater nele depois que Shu o repreendeu, ele o bateu na frente dos outros. Vemos que Young esboça um sorriso abaixo das mãos, ele é realmente desprezível. A mãe se levanta e diz que eles criaram cuidadosamente seu precioso filho para que ele nunca se machucasse, mas veja o que aconteceu com o rosto dele. E tudo isso por causa de uma briga na escola. Aconteceu com o filho dela agora, mas eles não saberão quando isso pode começar a acontecer com outras crianças. Eles, como pais, não devem ser ignorantes. Eles devem punir o valentão.
Os outros pais discutem e chegam à conclusão de que devem punir Kim. Park e sua gangue, que estão no hospital, pensam que Kim deve estar ferrado agora, pois a mãe de Young é uma mãe de futebol que passa por cima da escola por causa de seu precioso filho. Park diz que provavelmente é verdade, mas se ele não for expulso, ele o assediará até que seja. E se ele for expulso, ele irá atrás dele por indenização. Todos eles devem conseguir pelo menos 1 milhão de won. Chan bate com o punho na mesa e diz que eles devem falar sobre o que realmente aconteceu. Eles não sabem que Young, o demônio com rosto humano, planejou tudo isso? O diretor exige que ele pare de chamar seu aluno de demônio. Mas Chan diz que Young não é inferior a isso. Ele pessoalmente investigou o grupo de Park e eles têm assediado e roubado os outros alunos. Eles também são muito famosos, tão famosos que não há pessoa que não saiba deles. Chan pergunta diretamente por que ele está tentando encobrir isso. É porque ele recebeu um suborno. Kim estava apenas tentando se defender, e Shu também mencionou que eles têm que investigar os fundamentos desse caso. Chan diz que quando eram jovens, eles apenas ficavam parados quando esses tipos de arruaceiros os espancavam. A mãe de Young já teve o suficiente e exige saber por que ele está chamando seu filho de arruaceiro. Ela também exige saber sua identidade, já que ouviu que Kim não tem pais. Chan sorri. Vemos que Kim realmente pediu para ele ser seu guardião legal. Chan diz que, se ele precisa de dinheiro, deve dizer. Kim diz que precisa de riqueza para as coisas que planejou, mas se precisasse apenas de dinheiro, teria escolhido maneiras mais simples. Ele diz que planeja causar muitos problemas na escola, não apenas coisas menores que são comuns na escola, mas incidentes grandes o suficiente para causar problemas legais. E toda vez que isso acontecer, ele espera que Chan esteja do seu lado e ajude a resolver o problema. Kim diz que, se Chan puder fazer isso por ele satisfazê-lo, não importa o que ele precise fazer, ele o tornará presidente da construtora Myungjin, ou talvez algo ainda maior. Chan aceita, dizendo que é ótimo em coisas desse tipo. Ele revela sua identidade ao comitê, dizendo que é o guardião legal de Kim e também o filho mais velho da construtora Myungjin. Chan diz que Kim é como um irmão mais novo para ele não é do tipo que causa problemas, mas ouviu que ele foi chamado para um comitê, então veio correndo, deixando de lado todo o trabalho que tinha. Ele diz que Cheonil High é uma escola prestigiada e espera que Kim possa frequentá-la sem problemas. Ele também estava planejando patrocinar a escola em nome da empresa, mas está reconsiderando isso agora. Ele diz que os educadores devem incutir bons valores nos alunos. E se é assim, por que Kim, o que lutou contra o bullying, está sendo punido? Eles estão ignorando os anos de bullying pelos quais ele passou e o punindo por se defender. Onde estavam todos quando ele estava sendo espancado? Por que eles fecharam os olhos quando Kim era a vítima? Se o fizeram porque ele vem de uma família pobre e receberam dinheiro dos valentões, ele promete que não vai deixar isso passar facilmente, ele vai virar esse lugar de cabeça para baixo. O valentão que está sentado no lugar da vítima e aqueles que estão do lado de Young, ele vai se certificar de que eles nunca mais coloquem os pés em Daesa novamente. Eles podem levar isso como uma ameaça. O diretor está surpreso com essa reviravolta. Não era Kim um órfão vivendo com sua avó e irmão mais novo? Se ele tomar o lado de Young, não conseguirá sonhar em fazer conexões com a construtora Myungjin. Ele provavelmente será expulso da cidade de Daesa se mexer com pessoas tão poderosas. Mas esta também é uma chance de ficar ao lado deles, mesmo que seja chamado de traidor. Se pensar no futuro da escola, ele deve ficar ao lado de Kim. Ele diz que ouviu falar de um grupo de valentões e que o líder era presumivelmente Young. A mãe tenta retrucar isso, mas não tem sorte, pois ele não a deixa falar. O diretor diz que esses são os fatos, e este é um lugar onde o julgamento é baseado unicamente nos fatos. Kim é um estudante de alto desempenho, ele deve ter uma razão, então eles devem deixá-lo contar o lado dele da história. Kim diz que contou várias vezes aos professores sobre isso, mas recebeu as mesmas respostas. Que Park é na verdade um bom aluno e que eles estavam apenas brincando, então ele deveria agir como um homem sobre isso. Mesmo que os professores investigassem mais o caso, eles apenas os repreenderiam levemente. Sim, ele bateu em Young e também enviou os outros para o hospital. Mas por que ele está sentado ali apenas porque os atingiu uma vez? Por que ele está errado? Não, é porque eles achavam que ele era impotente.
Ele exige que a gangue que tem cometido tais atos até agora seja punida primeiro. E se não for assim, ele espalhará a notícia sobre esse incidente fora da escola. Todos saberão a realidade da Cheonil High, e isso se tornará uma vergonha para Daesa. Deve haver uma punição definitiva. A mãe diz que nunca permitirá que seu filho seja responsabilizado e chama o marido. Ele atende e ela explica a situação, dizendo que estão culpando Young por tudo isso apenas porque o guardião legal de Kim é o filho mais velho da construtora Myungjin. O marido fica furioso, exigindo que ela volte imediatamente. Aquele homem pode destruir a família deles e tudo o que eles construíram em um segundo, ou deixe Young receber qualquer punição. Na mesma noite, Kim pensa sobre o que aconteceu com Young sendo expulso e ele recebendo apenas 100 horas de trabalho voluntário. Young tenta retaliar com os punhos, mas sua própria mãe o impede. Kim sorri e exige que ele se ajoelhe e implore. Young pergunta por que ele faria isso, já que ele já foi expulso. Kim diz para perguntar à sua mãe, que vira o rosto. Ele sussurra no ouvido de Young que ele deve tentar acalmar ele, pois isso pode não terminar apenas com a expulsão. A mãe instiga desesperadamente Young a implorar, e ele o faz. A cena imita o que a avó de Kim fez em sua vida passada. Kim se ajoelha ao nível dele e diz que ele não se sente melhor, então ele deve começar a rezar, porque o futuro dele será preenchido apenas com miséria daqui para frente. Com o fim do comitê de deliberação, ele deu um passo mais perto do mentor da gangue, que tentou empurrá-lo para a morte. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!